Ouçam o que diz as Escrituras. Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada para a noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, disse mais: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, querido? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Pai. Pai eterno, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se alegra profundamente com esta promessa, porque Tu és o Deus que não muda, e aquilo que Tu declaras na Tua palavra acontecerá. Então, somente o Senhor nos desafia: aguardem, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós somos daqueles que estamos aguardando este lindo dia, ó Deus, quando teremos os nossos corpos transformados, seremos arrebatados e estaremos juntos com os demais irmãos que já se foram na glória celestial. Que o nosso coração seja guardado, protegido, alimentado e sustentado com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Vocês podem sentar-se, por favor. Linda, magnífica promessa das Escrituras para todos aqueles que creem. E é interessante que o nosso Deus, a única coisa que Ele nos pede é que creiamos nele. Não há nada que possamos fazer, porque Ele já operacionalizou e operou tudo aquilo que é necessário para que eu e você tenhamos esperança da eternidade. Porque se vivermos neste mundo somente apegados ao que enfrentamos e vivenciamos no dia a dia, somos os homens e mulheres mais infelizes da face da terra. E se estivermos aqui sem esperança da eternidade, a nossa alma murcha como uma flor, porque é assim que é a nossa existência, a temporariedade. Mas graças ao Deus Todo-Poderoso que veio ao nosso encontro, manifestou a sua glória, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas haverá um tempo onde o próprio Deus nos conduzirá à sua presença e nós desfrutaremos por toda a eternidade o seu amor, a sua graça, a sua bondade e a sua infinita misericórdia. E o meu coração e o seu coração seja impactado, moldado por essas promessas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 25. Romanos 1, 18 a 25. Estamos considerando, ou caminhando já há umas duas semanas, em busca de uma proximidade de Deus. Não apenas intelectual, mas também experimental. E temos trabalhado sobre o tema conhecendo a Deus. Por quê? Porque nós vamos adentrar no futuro, na eternidade, e nós teremos a eternidade toda, infinitamente,
porque a ideia de eternidade é exatamente isso. É uma existência contínua. Só quem é eterno é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas Ele concedeu a nós, seres humanos, a imortalidade. Por isso, cada ser humano é imortal. A partir do momento que é gerado e entra no tempo e no espaço e na existência, passamos a desfrutar da imortalidade. Um dia deixaremos este mundo porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade. É necessário que esse corpo que é mortal seja revestido da imortalidade. É necessário que esse corpo que é finito e limitado seja revestido da infinitude e da transcendência. Isso se dará quando partirmos deste mundo pela fé em Cristo Jesus. Essa promessa já faz parte da sua vida. Porque no momento em que eu e você entregamos nossas vidas a Cristo Jesus, nós já recebemos dele a vida eterna. Bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida eterna que o Pai nos concede. Vamos voltar a conversar um pouco e ler alguns textos, porque o pastor gosta de ler alguns textos pelo seguinte: se você não leu a Bíblia durante a semana, você vai ler agora, que a gente lê junto. Se você leu, você vai acrescentar às suas leituras o conhecimento. E segundo, para que todo e qualquer pensamento ou ideia ou proposta esteja atrelado à Escritura. Antes, porém, deixa eu fazer um comunicado aqui. Tem um carro que está com farol aceso, 0198. É um Focus, um carro preto. Um carro preto. Então, se você... Pronto, está resolvido. Senão depois os irmãos... depois os irmãos vão ter que empurrar e aí fica ruim, né? Vamos lá, querido. Vamos ler o texto? Romanos 1, de 18 a 25, nos diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 21. Eu vou ler lá, porque às vezes varia da minha versão aqui, então para a gente ler todos numa versão só. 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Até aí. O que nós temos da parte da Escritura é uma afirmativa que os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que se relacionam ou têm uma relação muito direta conosco. Seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. São atributos que pertencem a Deus e ele compartilhou com a criação, com a criatura humana. Mas existe também o que nós chamamos de atributos incomunicáveis. São atribuições, são perfeições que pertencem exclusivamente ao Deus Todo-Poderoso e nós, seres humanos, precisamos de alguma maneira acessar este conhecimento para termos firmeza e solidez naquilo que declaramos crer
e que esse fundamento se torna fundamento da nossa esperança. Então nós vamos falar um pouco, vamos considerar um pouco, porque é um assunto muito vasto, sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Sua autoexistência, sua eternidade, sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência e sua imutabilidade. Se você me perguntar, pastor, até onde um homem, um ser humano, tem acesso ao conhecimento de Deus? Isto depende da sua fé e do anseio do seu coração. Cada um de nós conhecemos a Deus à medida em que nos interessarmos por Ele, pela sua verdade e especialmente pela fonte reveladora do Deus Todo-Poderoso. Deus não é uma opção, Ele é uma necessidade. Ele não é uma alternativa, Ele é uma verdade absoluta. Ele não é uma energia cósmica que trouxe à existência do nada tudo que existe, conhecemos e desconhecemos. Ele é uma pessoa ou uma persona. Quando ele criou a humanidade, ele a criou com o objetivo de interagir com esse ser humano. É por isso que a Escritura nos informa que na viração do dia, a um período da tarde, Deus ia até o Éden, o jardim, para dialogar, para interagir com Adão e com Eva. E era um momento muito agradável, até que veio o pecado da desobediência. E a partir dali, o conhecimento do ser humano e o seu relacionamento com Deus se tornou bloqueado, impedido, porque Deus é amor, graça, bondade, misericórdia, justo, mas Ele também é juízo. E Ele não podia mais interagir com o ser humano, e o ser humano se tornou mortal, vivendo a sua própria desilusão e o seu próprio desencanto. Os atributos de Deus são perfeições que pertencem exclusivamente a Ele. São características exclusivas da sua natureza divina que não foram compartilhadas com a humanidade ou qualquer outra criatura. Porém, é acessível. Alguém já disse, e eu concordo plenamente, que para você conhecer uma outra pessoa, você precisa comer 1,5 kg de sal. Difícil, né? Quantos jantares, quantos almoços, quantos encontros você teria que estar com aquela pessoa para consumir 1 quilo ou 1,5 kg de sal? Talvez anos, né? A ideia é que ninguém conhece a Deus sem almoçar com Deus, conviver com Deus, invocá-lo em sua vida, seja na sua meia-idade, a juventude, a adolescência, porque o nosso Deus se revela à medida em que Ele encontra. Buscar-me-eis vocês, e vocês vão me encontrar. Sabe quando? Quando a vossa busca for de todo o vosso coração. Eu, Deus infinito, imortal, imutável, eterno, infinito, onisciente, onipotente, onipresente, eu me deixarei encontrar por vocês. Todas as vezes que a humanidade fez da busca por um conhecimento de Deus algo ligado mais à devoção, a humanidade enfrentou grandes dificuldades nesse relacionamento, porque não se trata de uma simples devoção, é uma busca por um conhecimento amplo. Porém, esse conhecimento não é alcançado, atingido pelo poder da razão ou da racionalidade humana. Não são as considerações, as ponderações, a matemática, a física, as ciências exatas ou não. O conhecimento que a Escritura nos aponta sobre Deus e sobre os seus atributos, sejam eles comunicáveis ou incomunicáveis,
nos chegam ao coração, à mente e à vida como um todo por revelação. É por isso que todo pai e toda mãe deve trazer os seus filhos à casa do Senhor, escola bíblica dominical, culto, incentivá-los sempre. Porém, todo pai, toda mãe, todo avô e toda avó deve sempre clamar a Deus, Pai eterno, ilumina o entendimento deste menino ou desta menina para que ele experimente aquilo que Jesus denominou como necessário vos é nascer de novo, quando ele disse em João 3 a Nicodemos. Porque esse conhecimento que Paulo relata aqui, que a natureza enaltece a Deus, cada pássaro, cada cor, cada diversidade, cada beleza não apenas estética, mas harmônica, inspiradora que nós contemplamos na natureza, é a natureza dizendo: o Pai existe, seres humanos. O Criador me trouxe à existência. O Criador é o fundamento e a razão, é a origem e o retorno de todas as coisas. Nele subsiste todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o poder e toda a graça. A natureza ressalta para nós. Porém, o coração humano e a mente humana só alcançará o conhecimento do Deus Altíssimo na medida em que houver um quebrantamento e uma submissão da sua parte ao se aproximar de Deus, para compreender a sua glória. Entrando numa relação dinâmica de pai, filho ou filha do Deus Altíssimo. Quando nós tomamos essa iniciativa, nós nos colocamos sobre a direção do Espírito Santo de Deus e é Ele que desvenda os nossos olhos. Já disse e repito, é extraordinário quando a gente se depara com a experiência daquele moço chamado Geazi, servo de Eliseu, porque ele, diante de uma situação onde havia muitos soldados inimigos, ele grita: meu pai, estamos perdidos, os soldados assírios estão nos cercando. E aí Eliseu ora ao pai, dizendo: Senhor, abre os olhos do menino, revela a ele qual é a realidade que está à nossa volta. E quando o profeta ora, Deus descortina os olhos daquele rapaz, servo de Eliseu, Geazi, e ele percebe que sim, existe uma realidade de soldados, mas existe uma realidade maior por trás daqueles guerreiros que eram cavalos e carruagens de fogo que estavam ali para protegê-lo. É assim que a verdade de Deus se manifesta a cada um de nós. E é essa experiência que vai nos capacitar, que é a experiência com o Espírito revelador de Deus, porque é Ele quem nos revela, é quem vai nos capacitar a compreendermos quem é Deus. Não na sua inteireza, na sua glória plena, mas na medida em que há no nosso coração, no seu coração, a disposição de conhecê-lo. Você quer conhecer o amor de Deus? Você tem interesse de conhecer a graça de Deus? Você tem interesse de conhecer a misericórdia de Deus? É Ele quem declara: você veio ao lugar certo, porque aqui habita o Espírito Santo revelador do Deus Todo-Poderoso. E é Ele quem traz dos tesouros celestiais a revelação fresquinha do Pai para o meu e para o seu coração. O que passa na sua mente quando vem a palavra autoexistência de Deus? Salmo 92, aliás, Salmo 90, versículo 2, nos diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a... Tu és o quê? Sim, querido. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus único, porque não existe outro. Deus não compete com deuses menores. Ele diz: nem à esquerda, nem à direita, nem acima, nem abaixo, nem atrás e nem à frente, não há diante de mim nenhum outro Deus. Eu sou exclusivo, porque somente na minha pessoa é que há divindade, poder,
autoexistência. Então, de eternidade, o salmista reconhece que Deus é Deus. Ele não é Deus porque essa igreja proclama. Ele não se torna Deus quando você passa a crer nele. Crendo tu ou não, ele continua sendo Deus entronizado. E o mais desafiador é que um dia, creia você ou não, aceite você ou não, submeta-se você ou não, você estará diante dele. Essa é a diferença entre aqueles que trilham pelo caminho único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para se chegar ao Deus único, autoexistente, e deparar-se com Ele, como Pai, é através de Jesus. Mas mesmo aqueles que o rejeitam terão que estar diante dele, para que a sua justiça seja completa, absoluta, irrefutável e se cumpra em toda a criação. O que o pastor está querendo dizer é: você chegará um dia diante do trono da graça, o Deus Todo-Poderoso, e o contemplará, já com seus joelhos dobrados, porque na terra você já entendeu a glória, a majestade, o poder e a grandeza desse Deus e submeteu-se a ele. Você chegará de joelhos. Mas haverão aqueles que negarão a ele, refutarão a ele, agirão com incredulidade e desconsideração total a ele, porém não deixarão de estar diante dele, não o contemplando como Deus Pai, mas como Deus Juiz, para receber a sentença declarada nas Sagradas Escrituras, ratificada pelo Espírito Santo, pregada pela igreja e anunciada até o último dia na face da terra. Tais criaturas serão forçadas, juntamente com os demônios e as potestades, a dobrarem os seus joelhos e declararem: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E receberão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque enquanto tu ouvistes a mensagem de salvação e de redenção e de reconciliação, tu achastes na tua mente que estavas lidando simplesmente com conceitos religiosos. Não, amado. O nosso Deus, ele é autoexistente, porque ele não depende de absolutamente nada. Se nós o adorarmos, ele continua Deus com a sua glória suprema. Se nós deixarmos de o adorar, ele continua Deus com a sua glória suprema. Se nós o declaramos que ele é Senhor absoluto, ele continua reinando. Nada acrescenta, nem para mais e nem para menos. Porque ele é completo, ele é autoexistente. É por isso que somente ele, o Deus das Sagradas Escrituras, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus que se revelou na pessoa bendita de Jesus Cristo, o meu Deus, o teu Deus, ele é absolutamente pleno, completo e de nada ele tem falta. Vale a pena seguir um Deus desse? Sim ou não, querido? Vale a pena! Sabe por quê? Não é um conceito pastoral ou religioso ou denominacional ou um conceito eclesiástico de uma igreja. É uma verdade absoluta. Ele existe. Sempre existiu. Sempre existirá. E decidiu, por livre e espontânea vontade soberana e absoluta dele, te amar. Amar o ser humano. É um negócio meio maluco, né? Porque Deus poderia muito bem ter fulminado toda aquela criação lá no início, no Éden, e ter recriado todas as coisas. Mas ele, benevolentemente, misericordiosamente, ele permitiu que a humanidade chegasse até os nossos dias com toda a rejeição, refutação: Deus está morto, não, Deus está vivo, não, ele já morreu. Como alguém disse há um século atrás, não dou mais 100 anos e a Bíblia perderá totalmente a sua credibilidade, porque esse Deus não funciona, não existe. Ele é fruto do psique humano e das carências e necessidades humanas em encontrar referenciais e sentido para a sua vida. Não! Diz o Senhor,
Eu sou único, absoluto, absolutamente amoroso, absolutamente misericordioso, absolutamente bondoso e generoso. E fui até vocês, falei tete a tete, comi um peixinho assado com vocês, andei sobre o mar com vocês, estive com vocês na ceia, ressuscitei os vossos mortos, restaurei os quebrantados e contritos de coração, anunciei-lhes a verdade absoluta da glória do único Deus, para que vocês entendam e compreendam-no, amem-no de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, para que vocês, seres humanos, pudessem novamente se reconciliar comigo e ter esperança de vida eterna. Então, o nosso Deus é autoexistente. João 5,26 vai nos dizer assim: pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. De quem o texto está falando? De quem o texto está falando, igreja? De Jesus Cristo. De Jesus. Obrigado, Alexandre. De Jesus Cristo. O que o texto está dizendo é que ambos têm a mesma essência, a mesma glória. Por isso, quem tem o Filho de Deus tem a vida, diz João, 1 João. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque a vida está no Filho. E o Pai, através do Filho, veio até nós e compartilhou-nos a glória do Pai, se tornando carne, habitando entre nós e vivenciando todas as nossas lutas, dificuldades e sofrimentos, para se tornar um único sumo sacerdote capaz de oferecer-se a si mesmo em substituição pelos nossos pecados, alcançar através da cruz a justiça exigida pelo Pai Todo-Poderoso e assim oferecer agora. Seres humanos, o Pai veio até vocês na pessoa do Filho, deixou a vocês a pessoa do Espírito Santo, para que vocês o conheçam, seu amor, sua graça, sua bondade, sua misericórdia, mas conheçam também a sua autoexistência. Nunca se esqueça que o nosso Deus, o qual é o único Deus, verdadeiro e absoluto, não depende de nenhuma ação humana. Se você acha que vindo a esta igreja você está acrescentando alguma coisa a Deus, negativo. Vindo a esta igreja você está dando a você mesmo a oportunidade de conhecer a Deus e de desfrutar a comunhão, o relacionamento e ter a sua vida transformada. Está faltando alegria no seu coração? Ele é a fonte de toda alegria. Está faltando paz na sua alma? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Está faltando propósito na tua vida? Ele é a fonte de todo propósito, significado, significância, contentamento, satisfação, plenitude, perspectiva de vida, crescimento, desenvolvimento e tudo aquilo que pode acrescentar à nossa vida. Mas não se esqueça, Ele é autossuficiente. Apocalipse 1:8 vai nos dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir. Quem é Ele? Fala bem alto, igreja, Ele é o Todo-Poderoso, e é Ele que nos traz aqui. Não para acrescentar nada a Ele, mas para demonstrar a nossa pobreza espiritual. Porque Deus rejeita o soberbo e enaltece o contrito e quebrantado de coração. Porque o orgulho humano impede que o conhecimento de Deus alcance o coração humano. Por isso Ele contempla aqueles que estão quebrantados. Deus existe por si mesmo e não depende de nada externo para a sua existência ou sustento. E quanto à sua eternidade? Salmo 41:13 vai nos dizer assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Que mais? O salmista, ele está vibrando com Deus.
Ele não está prestando aquele culto passivo, ele está interagindo. E a alma, o coração dele foi invadido por essa compreensão, onde leva ele a adoração. Sabe por que a tua adoração muitas vezes é mórbida? Onde é preciso ficar impulsionando aqui da frente. Cante mais alto, irmão! Louvem a Deus! Não, amado. Você deve entrar por aquelas portas com o coração cheio de graça, alegria e contentamento, declarando ao Pai: vim aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra e conhecer-te um pouquinho mais. Porque, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma, Senhor, tem sede de Ti. E eu me pergunto, quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor? Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém! Amém! É assim que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente e Ele existe, sempre existiu e sempre existirá, porque só Ele é eterno. Não se esqueça disso, eu e você somos imortais. Nós não morremos. Nós deixamos essa dimensão e vamos para a dimensão da eternidade. Quando os portais da eternidade se abrem, nós adentramos sobre ele. Justos ou injustos. Injustos para enfrentarem a justiça, como eu disse. Justos para receberem. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tu crestes que de eternidade a eternidade eu, diz o Senhor, sou o Deus absoluto no teu coração. E tu declaras isso, ratificando a tua declaração com amém, amém, que assim seja. Então, o nosso Deus, ele é eterno. Hebreus 13, 8, vai nos dizer assim, Jesus Cristo é o quê? E para sempre ou eternamente. Quando você abraça Jesus Cristo, o seu evangelho, a sua mensagem, você não está abraçando um código moral, ético ou religioso, muito embora todos esses valores pontuam, fazem parte, compõem a verdade do evangelho. Mas quando você recebe o evangelho de Jesus Cristo, você entra numa relação viva e eterna com ele. Porque ele declara, quando eu estou à porta, eu bato. Se você mantê-la fechada, eu fico de fora. Sabe por quê? Eu sou o Deus autoexistente, sou eterno, mas sou educado, respeitoso. E eu te criei com livre arbítrio. Eu bato. Se você abrir, se você mantiver fechada, eu fico de fora. Se você abrir, eu entro. Vou cear com você. Vou viver com você. Vou cuidar de você. Vou direcionar você, vou abrir portas de possibilidades para a sua vida, vou te abençoar em resposta à resolução do teu coração em crer em mim. E um dia, seja longevo ou próximo, um dia, quando você fechar os teus olhos e cessar a tua existência neste mundo, eu, o Senhor, que sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu estendo um tapete vermelho para você, porque esse tapete vermelho representa o meu sangue que eu derramei por você. E eu vou dizer a você, entra, porque a casa já está preparada. Quando eu disse em João 14 que eu ia preparar lugar, eu estava declarando a você que eu já estou com o lugar preparado, de delícias espirituais. E você experimentará a plenitude da vida em toda a sua exuberância. Tudo aquilo que a sua mente não é capaz nem de imaginar. Eu que sou absoluto, eterno, eu estou preparando para vocês. Você nunca vai merecer, mas nunca será pelos teus méritos, será pelos meus méritos. Nunca será pelas tuas virtudes, será por aquilo que eu fiz no Calvário. Porque quando eu declarei, tetelestai, está consumado,
Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Filhinho, filhinha, sabe o que o pai estava demonstrando com isso? O caminho está aberto, o caminho da salvação. Você trilhou por ele, você caminhou por ele. Eu sei que você nunca foi perfeito ou perfeita, mas eu sempre coloquei à tua disposição o meu sangue para cobrir, perdoar todos os teus pecados. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, queridos. Essa é uma promessa do Deus que é autoexistente, que é eterno, não tem princípio ou fim, estando totalmente fora das limitações do tempo e do espaço. Vale a pena amar um Deus assim, queridos? Vale a pena. Nós precisamos redescobrir tudo isso, queridos. Tem crescido o número de desigrejados no mundo exatamente porque tem faltado o conhecimento adequado de Deus, que não é opressor, não é limitador, não é condicionador, não é debaixo de cabresto. É a plenitude da vida e da liberdade que há em Cristo Jesus, para viver o melhor da tua intelectualidade, para viver o melhor da tua espiritualidade, para viver o melhor das tuas emoções, para te fazer um homem, uma mulher abençoado, feliz, satisfeito e que vive com contentamento na alma, por ter conhecido um Deus que é autoexistente, que é eterno, mas que também é onipresente. Por isso ele está aqui. Jesus está aqui, pela doce presença do seu Espírito Santo. Ele passeia entre nós e ele busca corações quebrantados, contritos e submissos e desejosos de conhecê-lo. Quantos textos da Bíblia você tem decorado na sua mente e no seu coração? Decore texto. Qual foi a última vez que você, ao deparar-se com promessas de Deus na Escritura, veio as lágrimas de alegria que preencheu e invadiu a sua alma? Não, pastor, eu sou equilibrado, mas o choro espiritual não é fruto de desequilíbrio, é exaltação, é alegria de adentrar o portal do conhecimento eterno que pertence ao único Deus que é autoexistente, que é eterno, mas que é onipresente também. Ele se faz presente sempre, nunca onde nós queremos, mas sempre aonde Ele deseja estar presente, fundamentado e regido pela sua livre e soberana vontade absoluta. Salmo 139 vai nos falar sobre a onipresença de Deus. 139, de 7 a 10. É bem conhecido esse salmo. O salmista diz assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Espírito com letra maiúscula, portanto, o Espírito Santo. Para onde poderia fugir da tua presença? Pergunta o salmista. E ele responde: ora, se eu subir aos céus, o que vai acontecer? E se eu fizer a minha cama no lugar dos mortos, Seol? E se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, bem longe? Porque a bondade dele está colada em você. Ninguém que entrega a vida a Cristo Jesus a tem de volta. Recebe o selo de Deus. Quando ouviste o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13, nos dá essa garantia. Não há mais como retirar aquilo que já entregamos a Deus. Nos tornamos propriedade absoluta dele, desde que haja autenticamente uma entrega total e absoluta. Não é um acordo quebrável, é uma aliança e um pacto eterno, quando nos rendemos
a Deus através de Cristo Jesus. Porque o Deus que nós estamos lidando, ele é autoexistente. Ele não é Deus porque nós declaramos. A sua grandeza não aumenta nem diminui. Os deuses gregos que eram assim, quanto mais orações recebiam, mais eles eram fortalecidos. Quando poucas orações eles recebiam, eles eram enfraquecidos. Então eles tinham essa alternância, porque eram falsas divindades. O Deus único e verdadeiro, ele é autoexistente, ele é eterno e ele é onipresente. Você não pode fugir da presença dele. Mesmo a humanidade que o rejeita, um dia estará diante dele. Jeremias 23, 24 vai nos dizer assim: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? É Deus declarando. Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Declara o Senhor. Essa é a mensagem profética. Esta igreja existe para proclamar essa mensagem profética. Todos que entrarem por essas portas estão em grupo de risco, porque poderão entrar por essas portas incrédulos, por desconhecimento e ignorância, falta de conhecimento, mas sairá por aquelas portas lúcido e consciente, injustificáveis ao declarar: eu não sabia que existia um Deus assim, porque esta igreja tem a missão de acolher todas as pessoas e declarar a elas: só há um Deus, Senhor absoluto. Ele é autoexistente, ele é eterno, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Mas não significa que divinizamos lugares. O lugar onde Deus se faz presente são os lugares que ele define e ele deseja estar. Não somos nós que determinamos. E não podemos declarar: Deus está em todas as coisas, porque isso é panteísmo. O nosso Deus não é panteísta, ele não se manifesta na natureza. A natureza manifesta a glória de Deus, para que toda a humanidade seja inexcusáveis diante dele. Deus está presente em todo lugar que desejar estar de acordo com a sua soberana vontade. Mas ele é também onisciente. Salmo 139, de 1 a 4, vai nos dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Você sabia que Deus conhece você? Você está quietinho aí me ouvindo, mas você está conversando com você mesmo ou com você mesma. Quem sabe você já está ansioso e preocupado com a segunda-feira, com as contas, o trabalho, a responsabilidade. Ele sabe cada pensamento que passa pela sua mente. Por isso, eu quero convidar você, esvazie-se das suas preocupações. Sabe como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esteja aqui presente teu corpo, tua alma e o teu espírito. E assim, na triunidade que existe em você, você vai ter condições de contemplar a majestade, a glória e desfrutar do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Porque ele é onisciente, ele tem ciência dos fatos, antes dos fatos acontecerem, por causa da sua eternidade, por causa do seu poder, da sua glória e da sua graça. Por isso vale a pena você descansar em Deus. Deus conhece perfeitamente todas as coisas, tanto o passado, o presente, quanto o futuro. Salmo 139, de 1 a 4, vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces inteiramente. Vale a pena seguir um Deus assim, queridos? Mas isso produz temor. Isso produz
deve produzir em nós reverência ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Sejam poucas as tuas palavras e estejas mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo. Porque Deus conhece cada coração de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Mas por causa da sua onisciência, vale a pena descansar nele. Colocar o seu futuro nele, perspectiva de futuro. A tua profissionalidade. Mas, pastor, Deus se interessa pela minha profissionalidade mais do que você pensa. Porque Deus nos criou e o grande prazer dele é em nos abençoar, dando-nos emoções equilibradas, perspectiva de mundo na questão profissional, inteligência, criatividade, capacidade de inovação, espiritualidade, temor, alegria. Tudo isso está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele diz: as minhas mãos não estão encolhidas que não posso abençoar, nem meu rosto longe de vós que não possa conduzir vocês a altos e sublimes caminhos. Esse é o teu Deus. Esse é o nosso Deus. Mas ele é também onipotente. Salmo 62, 11. Vai nos dizer assim, Salmo 62, 11. Uma vez, esse é legal, esse texto. Todos eles são legais, mas tem os textos que são mais legais ainda. Uma vez Deus falou e... O que isso significa? Não, peraí. Vou ler de novo. Uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi. Como é que se ouve 2 vezes? Alguns defendem que é ouvir com os 2 ouvidos, com um e com o outro. Mas já há uma outra corrente que diz assim, é ouvir com os ouvidos e com o coração. Porque você pode estar aqui hoje ouvindo a pregação, ouvindo os louvores, simplesmente porque você tem saúde auditiva. Mas de repente o seu coração pode não estar ouvindo, porque o teu coração pode estar extremamente inquieto. Mas o salmista faz questão de ressaltar: Senhor, eu estou diante da tua presença e o Senhor fala uma vez e 2 vezes eu quero ouvir o quê? Que o poder pertence a Deus, por isso ele é onipotente, todo poder pertence a ele. Vale a pena amar, seguir, obedecer, adorar e bendizer um Deus como esse. Qual, diz o profeta Isaías, qual nação já se ouviu falar um Deus semelhante a esse, que trabalha em favor daqueles que o temem e o amam? Isso contraria toda a lógica, querido. Porque as divindades pagãs subjugavam o homem, o ser humano. Moloque exigia que crianças fossem sacrificadas nos seus braços de bronze quente para que ele se desse por satisfeito. O nosso Deus, ele enaltece o homem. Ele dá ao homem, um ser humano, dignidade, honra, valor, sentido e objetividade à vida, porque ele é um Deus extraordinário, absoluto, onipotente, ele detém todo o poder. Sara, daqui a 1 ano voltarei, disse o anjo, e você terá um menino nos braços. Sara riu, porque ela disse, idosa, com os costumes das mulheres, já infértil, como? O anjo declara, Sara, por que você estava na espreita ali ouvindo o que eu estava profetizando e prometendo a Abraão e riste? Não, eu não ri. Você riu. E com Deus não se brinca. Mas mesmo assim, por ser uma aliança que eu tenho com Abraão, Isaque e Jacó, eu virei a você e em 1 ano você terá um menino nos seus braços, e isso aconteceu. Por quê?
Há, porventura, alguma coisa impossível para o Eterno? Sim ou não? Não, não há. Mas tudo depende da vontade soberana e absoluta dele, porque a vontade dele não é manipulada pelas nossas necessidades. Devemos sempre orar a Deus, não visando a nossa necessidade, a nossa carência ou a nossa dor, mas visando sempre, Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça sobre a minha vida, porque a tua graça me basta. Assim como dissestes a Paulo, a minha graça te basta, porque eu sou todo-poderoso. Isaías capítulo 40, versículo 26, vai nos dizer assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele diz ao sol: sol, inclina-te e pare por um instante, até que Josué vença a batalha. Ele caminha sobre o mar revolto e torna ele um mar de bonança. Mar, aquieta-te, porque quem está aqui é aquele que te criou e colocou em ordem todas as leis da natureza e as conhece. É o Eterno, é o Todo-Poderoso. E por último, ele é imutável. Aqui é encantador, sabe por quê? Significa que o que ele declara a teu favor está declarado e se cumprirá. Porque nenhuma das promessas feitas pelo Deus Todo-Poderoso deixou de se cumprir. Quando Deus declarou que Jerusalém seria uma terra novamente habitada, ela estava em ruínas, habitadas pelos chacais, porque ela foi saqueada pelos impérios babilônicos e todos os demais impérios que por ali se passaram. Mas Deus fez uma promessa através de Ezequiel. Essa terra desolada e inabitada, habitada por escorpiões e chacais, eu a tornarei habitável como o jardim do Éden. Essas praças em ruínas, a qual as nações diziam: este povo está aniquilado, eu restituirei a glória de vocês e os estabelecerei nesta terra, e será um espanto para todas as nações, porque eu, o Senhor, o declarei. Eu, o Senhor, o farei, porque eu sou imutável naquilo que eu declaro. 1948, em maio de 1948, a ONU se reúne para declarar e reconhecer mundialmente a criação do Estado de Israel na Palestina, em toda aquela região, contrariando toda a lógica humana, todo o entendimento humano. Por que ele fez isso? Porque Israel é um povo de sangue azul? Não! Eu abençoarei vocês não porque sois uma nação mais forte, mais inteligente ou mais capaz do que as outras. Eu vos abençoarei, farei cumprir a minha palavra, porque eu sou o Deus absoluto, eterno, detenho todo o poder, sou onisciente, sou onipotente e vivo, existo e decreto. E os meus decretos são imutáveis, inalteráveis. Porém, quando eu vos declaro que haverá juízo sobre aqueles que me rejeitaram, também é imutável. E só existe uma maneira de vocês alterarem isso, se submetendo ao meu Filho amado, que desceu até vocês para vos dar o conhecimento meu, do Senhor, do Deus único, todo-poderoso. Malaquias 3,6 nos diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Tiago 1,17 vai nos dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do Pai, que não? Ele não muda, querido. Ele não muda. Vale a pena amar e servir e adorar um Deus assim? Sim, queridos, vale muito.
Eu, como pastor dessa igreja, e nessa noite, encerrando esse período de consideração sobre conhecendo a Deus, eu quero desafiar você a fazer cumprir na sua vida aquilo que o profeta Oséias nos declara. Fiquem em pé, por gentileza, todos vocês. Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz assim, leiamos todos juntos. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Esse é o desejo do seu coração? Vou perguntar de novo. Você quer fazer um pacto e uma aliança com Deus Todo-Poderoso? Vamos orar ao Pai. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, eis aqui uma pequenina parte do teu povo sobre a face da terra. Nesta noite, ao nos contemplarmos com as maravilhas do conhecimento que procede do teu trono de graça, aonde tu, através da tua bendita e gloriosa palavra, sob a revelação do teu Espírito Santo, se descortinou sobre quem tu és diante de nós, a tua glória, a tua majestade, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua infinitude, a tua onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade. Senhor Deus, nesta noite nós queremos te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes temos negligenciado essa busca e as nossas vidas têm sido dirigidas, regidas pela religiosidade. E a tua palavra, especialmente, tem estado tão ausente das nossas disciplinas. Pouco temos lido a tua palavra, pouco temos compreendido a tua palavra, pouco temos aplicado a tua palavra, a Bíblia Sagrada, no nosso viver cotidiano. Mas nesta noite, o teu povo em pé expressa o desejo de renovar um pacto, uma aliança com o Senhor, de consagração, de devoção profunda e dedicação ao Senhor. E assim, contemplar a tua majestade, a tua glória e a tua grandeza. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração, desperta-nos para um novo tempo, porque a religião é cansativa. A espiritualidade, porém, proposta pelo Senhor, é renovadora, é inspiradora, traz sentido à vida, significado, alegria, e é isso que queremos renovar. Que cada um dos teus filhos e filhas nessa noite possam experimentar um renovo espiritual pelo poder do Senhor. Fala ao coração do teu povo, ó Deus, e nos desperta para vivermos um novo tempo de conhecimento, comunhão e relacionamento com o Senhor. Nada mais, nada menos nós queremos do que a tua presença. E assim, sermos abençoados sobre a face da terra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. E construímos esta oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.